Em entrevista ao site Poder 360, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, reagiu à nota do PT sobre o conflito em Israel. Isso é a maneira de um partido que está falando sobre direitos humanos. Esses direitos humanos, matar crianças, estuprar mulheres, esses valores do PT que eles apoiam, para mim, eles perderam isso. Perderam toda a visão da humanidade. O apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas? Eles perderam isso totalmente. Silvio, forte a declaração aí do embaixador de Israel, né, dizendo que o PT perdeu a visão de humanidade, questionando, né, que espécie de partido é esse, que tipo de valores o PT defende, né, com terroristas do outro lado, estuprando mulheres, ateando fogo em pessoas vivas. Forte, firme e necessária. Agora, o PT está nu, né? Essa guerra lamentável, essa tragédia que acontece em Israel, deixou o PT e, por consequência, o governo Lula, ele está nu. Exatamente. Caiu o véu, caiu a máscara, porque eles não sabem como se comportar. Eles estão completamente perdidos. Muitos deles mantêm laços com o Hamas. Não adianta dizer o contrário. Eles assinaram, os parlamentares assinaram uma moção em 2021, não vai muito longe, estamos falando de 2021, quando o governo britânico o Reino Unido queria classificar o Hamas como terrorista, como os Estados Unidos tratam o Hamas, um grupo, uma organização terrorista, como a maioria dos países democráticos, onde não há democracia relativa, tratam o Hamas. A maioria trata o Hamas dessa forma. E o Brasil não consegue. A diplomacia brasileira, a chancelaria brasileira, o presidente da República, ele está escondido. O Augusto acabou de lembrar, ele foi submetido a uma cirurgia, mas está escondido. Por muito menos, quem conhece a personalidade do Lula, ele já teria aparecido, ele já teria buscado um holofote. Há quanto tempo não se tem notícia da Janja, da primeira-dama? Isso é inédito em 10 meses. E é justamente num momento em que o mundo esperava uma reação distinta do Brasil. Porque o Brasil exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Foi um acontecimento, né? Infelizmente, o Brasil estava na presidência neste momento. Ou até felizmente, porque mostrou a sua face. Não consegue condenar o Hamas. Então, isso tudo, de alguma forma, mostra para o mundo a verdadeira face de quem está à frente do governo brasileiro. Isso também acontece no nosso parlamento. Agora, Paula, os brasileiros estão vendo o que está acontecendo. Vocês mostravam agora há pouco, por exemplo, a notícia da ida do Joe Biden a Israel para o encontro com o Netanyahu. Eu tenho várias restrições ao Joe Biden e, enfim, aos democratas. A postura, a posição como eles adotaram nos últimos anos em relação a qualquer tipo de conflito mundial. Mas Biden tem dois sinais aí claros, né? Primeiro, está pensando numa eleição que se avizinha no ano que vem nos Estados Unidos. E segundo, está mostrando para o mundo de que lado os Estados Unidos estarão na história. Porque com o passar do tempo, a história vai mostrar em que posição e de que lado cada um ficou. E o Brasil, neste momento, este governo envergonha milhões de brasileiros que prestam solidariedade nas ruas, nas redes sociais ou em prece por Israel. Israel que vai vencer essa guerra.